Amityville. O nome já causa arrepios. Uma pequena cidade que se tornou sinônimo de terror e mistério. Ele sussurra sobre horror. Sobre uma escuridão que se agarra a uma casa. Uma casa que guarda segredos sombrios e histórias de medo. Uma cidadezinha para sempre ligada a uma história aterrorizante. Uma história que ecoa através das gerações, deixando uma marca indelével. Será verdade? Amityville é realmente assombrada? Ou são apenas lendas que cresceram com o tempo? Ou será uma mentira bem elaborada? Uma farsa que enganou o mundo inteiro? A história começa com uma família. Os DeFeo. Uma família que parecia comum, mas que escondia segredos obscuros. Eles moravam em uma bela casa colonial holandesa. Uma casa que deveria ser um refúgio de paz e felicidade. Avenida Ocean, número 112. Um endereço que se tornaria infame. Deveria ter sido um lar feliz. Mas não foi. Em vez disso, tornou-se o cenário de um dos crimes mais horríveis da história. Ronald DeFeo Jr. era um jovem problemático. Uma noite, algo aconteceu. Ele pegou um rifle. Ele assa sua família inteira em suas camas. 6 vidas foram tiradas. Foi uma verdadeira carnificina. Os assassinatos chocaram a comunidade. O que poderia levar um filho a tal ato? Ronald afirmou que vozes o fizeram fazer aquilo. Vozes vindas da casa. Mas ele estava dizendo a verdade? Um ano depois, uma nova família se mudou. Eles estavam cheios de esperança e entusiasmo, prontos para começar uma nova vida na casa dos seus sonhos. A família Lutz. Eles estavam animados por um recomeço. George, Kathy e seus 3 filhos acreditavam que finalmente haviam encontrado o lugar perfeito para chamar de lar. Mas havia algo errado com a casa, no número 112 da Avenida Ocean. A fachada da casa parecia esconder segredos sombrios, e uma sensação de desconforto pairava no ar. Coisas estranhas começaram a acontecer quase imediatamente. Pontos frios, odores fétidos, ruídos inexplicáveis. As crianças viam coisas. Luzes estranhas apareciam nos corredores, e sons assustadores ecoavam pela casa. Sombras se movendo no escuro. Figuras sombrias que pareciam observar a família, sempre presentes, mas nunca totalmente visíveis. Kathy Lutz sentia uma presença maligna. Ela frequentemente sentia como se estivesse sendo observada, e uma sensação de medo constante a acompanhava. George Lutz se tornou introvertido e irritado. Ele começou a se isolar, passando longas horas sozinho, e sua personalidade mudou drasticamente. A família fugiu depois de apenas 28 dias, aterrorizada. Eles não podiam mais suportar o que estava acontecendo e decidiram abandonar a casa. Eles alegaram que a casa estava possuída por algo maligno. A história da família Lutz se tornou uma das mais famosas histórias de casas assombradas, deixando uma marca permanente na cultura popular. A história da família Lutz se espalhou como fogo em mato seco. A casa tornou-se infame. Em 1975, George e Kathy Lutz, junto com seus 3 filhos, mudaram-se para a casa em 112 Ocean Avenue, Amityville. Eles alegaram que, desde o primeiro dia, foram atormentados por forças sobrenaturais. Portas batiam sozinhas, vozes sussurravam no meio da noite, e figuras sombrias eram vistas vagando pelos corredores. A família Lutz fugiu da casa após apenas 28 dias, deixando todos os seus pertences para trás. A história deles rapidamente se tornou um fenômeno midiático, atraindo a atenção de jornalistas, escritores e cineastas. Investigadores paranormais foram atraídos para Amityville. Equipados com câmeras, gravadores de áudio e outros dispositivos, eles esperavam capturar evidências das atividades sobrenaturais que a família Lutz havia descrito. Muitos relataram sentir uma presença maligna na casa,
enquanto outros afirmaram ter visto objetos se moverem sozinhos. Ed e Lorraine Warren foram os mais famosos. Eles realizaram sessões espíritas. Os Warren, renomados investigadores paranormais, foram chamados para examinar a casa. Durante suas investigações, eles afirmaram ter sentido uma presença demoníaca poderosa. Lorraine, uma médium, disse ter visto visões perturbadoras de espíritos atormentados. Eles capturaram imagens estranhas em filme. Fotografias e gravações de áudio revelaram sons inexplicáveis e figuras fantasmagóricas. Essas evidências foram apresentadas ao público, aumentando ainda mais o mistério e o medo em torno da casa. Sua investigação confirmou que a casa era assombrada. Os Warren declararam que a casa estava sob a influência de forças malignas e aconselharam que ninguém deveria viver lá. No entanto, suas conclusões foram recebidas com ceticismo por alguns, mas nem todo mundo acreditou. Céticos surgiram. Muitos especialistas em paranormalidade e investigadores independentes questionaram as alegações dos Warren e da família Lutz. Eles argumentaram que não havia provas concretas de atividades sobrenaturais. Eles apontaram inconsistências na história da família Lutz. Eles questionaram as evidências. Amityville era uma farsa? Alguns sugeriram que a história foi fabricada para ganhar fama e dinheiro, citando discrepâncias nos relatos e a falta de provas físicas. Uma história inventada por fama e dinheiro? A controvérsia em torno da casa de Amityville continuou a crescer, com livros, filmes e documentários explorando diferentes versões dos eventos. A casa tornou-se um ícone cultural, simbolizando o medo do desconhecido. Ou há algo verdadeiramente sombrio à espreita dentro das paredes do número 112 da Avenida Ocean? Até hoje, a casa de Amityville continua a fascinar e aterrorizar. Muitos acreditam que algo maligno ainda reside lá, enquanto outros veem a história como um exemplo clássico de histeria coletiva. A verdade permanece um mistério. No que você acredita? A história de Amityville é um lembrete poderoso de como o medo e a curiosidade podem se entrelaçar, criando lendas que perduram por gerações.